Olá, sétimo ano, vamos dar início à nossa aula. Vejam bem, sétimo ano, a nossa aula é sobre rede de transporte e comunicação no Brasil. Então, a gente precisa entender o que são elementos fixos e fluxos e vamos estudar isso agora. Então, imagine quantos objetos existem no mundo, né? Existem os que são fixos e os que são fluxos. Então, fixos são estruturas fixas e imóveis, como prédios, casas, e fluxos são os caminhos de produtos e serviços, informações, entre outros. Então, internet é um caminho em um fluxo, rotas aéreas, rotas marítimas, rodovias. Tudo que se movimenta é fluxo, tudo que é permanente é fixo, certo? Então, a gente vai ter fluxos materiais, fluxos imateriais, tá certo? Exemplo, quando uma pessoa leva um produto de um lugar para o outro, isso é um fluxo material, ela se movimentou. Quando eu faço uma transação bancária no mercado, no caixa eletrônico, é um fluxo imaterial. Eu estou movimentando algo que não é material, tá certo? Então, os principais modos, meios de transporte no território brasileiro são rodoviário, ferroviário, hidroviário, transporte aéreo. E eles se entrelaçam no setor econômico, né? Todos os meios de transporte acabam se juntando, se unindo para formar e melhorar a economia do país. No Brasil, o sistema ferroviário, as ferrovias, que eram os trens, ainda são em muitos lugares, foram criados para transportar grandes mercadorias em longas distâncias. Então, o combustível dele no começo era carvão mineral, tá certo? E as ferrovias no Brasil foram criadas para isso, para transportar matéria-prima, principalmente os minerais de um local para o outro. E as pessoas, né, em grandes cargas, em longas distâncias, e gasta pouco combustível. Então, hoje em dia, ainda existem muitas ferrovias no Brasil, outras estão desativadas, muitas são pontos turísticos, mas o importante papel histórico para a gente é que em vários países, principalmente no Brasil, as ferrovias foram muito importantes no período de colonização. Então, o trem tornou-se o principal meio de transporte de carga e de passageiros quando estava produzindo café no Brasil. Então, o café era transportado pelas ferrovias, saíam de São Paulo em direção a várias partes do Brasil para poder chegar nos navios de carga e ser exportado para a Europa. Então, essas ferrovias foram muito importantes para o Brasil. Mais de 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil existem, certo? E muitas ainda estão em funcionamento. A gente chega para ver mais ou menos, né? As ferrovias no Brasil, os meios de transporte são entrelaçados, um movimentando o outro, um ligado ao outro. As hidrovias no Brasil também têm um papel muito importante. O Brasil ele é rico em quê? Em bacias hidrográficas, em rios. Então, é natural que o meio de transporte no Brasil de hidrovias fosse muito utilizado. E é para transportar carga, certo? No Brasil, a gente usa muito as hidrovias para transportar carga, para transportar pessoas em locais como no norte do Brasil, em que o único meio de transporte são as balsas. O Brasil hoje tem 43 mil quilômetros de vias fluviais, certo? E é muito utilizado o meio de transporte. Só que, infelizmente, algumas áreas ainda são complicadas o transporte de matérias-primas. Então, mas hoje no Brasil, o sistema mais utilizado para levar produtos para o exterior é o transporte marítimo, que sai dos portos do Brasil para todas as áreas do mundo. E no Brasil, o meio de transporte mais utilizado é o rodoviário, né? Que são as estradas. Então, elas interligam todo o território brasileiro. Desde 1950, 1970, o projeto de modernização do Brasil foi levar o sistema rodoviário. Então, carros, ônibus, caminhões, certo? Esse movimento é muito grande no Brasil inteiro, cerca de 1.700.000 de quilômetros de rodovias no Brasil, e 63% da carga do Brasil é levada hoje em dia pelas rodovias, tá certo? Tanto que quando os caminhoneiros resolvem fazer greve, gera um grande problema, porque as mercadorias não chegam, não saem, né? Então, hoje em dia, as rodovias são muito importantes para o setor econômico brasileiro. Então, os transportes no Brasil, terrestre,
tráfego aéreo, eles são importantíssimos. Essa integração modal, essa integração entre os meios de transporte determina a maior ou a menor eficiência na questão de carga, né, de custo, de manutenção. Então, um produto ele é levado de um canto para o outro e às vezes ele passa por todos os meios de transporte. Ele vem da China, em avião, aí chega em determinado país, vem de navio, aí depois pega as rodovias num caminhão de transporte, depois até a sua casa chega de bicicleta. Então, assim, hoje os meios de transporte são interligados e é muito importante essa ligação entre eles, essa integração, para que funcione a economia nesse movimento. E vamos falar, por último, das redes de comunicação, os fixos geográficos, né? A tecnologia da informação cresceu. Então, hoje em dia, o movimento econômico por meio da informação, da tecnologia, é muito grande. Então, a gente consegue fazer várias movimentações bancárias, compras, tudo pela internet. Essa rede de comunicação, essa integração, como é que eu posso falar? Esse comércio eletrônico é uma das principais características do crescimento da tecnologia da informação. Então, assim, quanto mais o dinheiro hoje em dia é pouco usado, as pessoas se movimentam tudo de forma eletrônica. Então, os meios de comunicação, eles estão também funcionando como meios de transporte, levando para lá e para cá essa movimentação bancária, certo? Então, aqui a gente vê a integração modal, que é a integração entre os meios de transporte. Até amanhã na nossa aula. Beijos.